Meus amigos, shalom no coração, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11 vai ser o texto que nós vamos estudar hoje. E se você é novo ou nova aqui, eu quero te convidar primeiro a se inscrever no nosso canal. Clica agora no botão de se inscrever. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esteja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Inclusive, criei um grupo de WhatsApp exclusivo para o envio de links dos devocionais. Quero te convidar a você fazer parte desse grupo do WhatsApp, porque isso te ajuda a ser constante. Sempre minutos antes de começar os nossos devocionais, eu mando o link no grupo. É um grupo fechado, não tem conversas, não tem inconveniente. Ninguém vai te chamar no privado. Vai ser exclusivamente para você receber o link dos devocionais, tá bom? E para entrar nesse grupo, você pode clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo ou no link que eu vou deixar fixado no chat e também nos comentários aqui da transmissão, tá bom? Entra lá, isso vai te ajudar muito, faz o test drive, fica conosco essa semana, tenho certeza que você não vai se arrepender. Romanos capítulo 13, versículo 11. Gente, começamos a série em Romanos, eu não me lembro mais a data exata, mas já tem algumas semanas que a gente está estudando a carta aos Romanos. Tem sido uma bênção de Deus. Passamos a semana passada falando sobre Romanos 12. Ontem nós falamos sobre Romanos 12. Tem sido uma bênção do Senhor. E hoje quero chegar aqui em Romanos capítulo 13, versículo 11. Já estamos quase terminando essa carta aos Romanos que tanto tem nos abençoado. E o versículo 11 da carta de Romanos capítulo 13 diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora, deixa eu só ajeitar aqui a tela, gente, rapidinho. Vamos voltar, né? Verso 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Olha só, alguns dias atrás aqui no devocional, eu citei como, ao ler as cartas paulinas, ao ler os evangelhos, ao ler as cartas de Pedro, de João, de outras pessoas que escreveram cartas no Novo Testamento, nós temos a nítida impressão de que estes grandes homens de Deus esperavam a iminente volta de Jesus. Essa expectativa de que Jesus voltaria quando eles ainda estivessem em vida, estes homens já morreram há 2000 anos atrás, milênios já passaram e Jesus ainda não voltou. Mas eles acreditavam que Jesus voltaria com eles ainda em vida. A gente tem essa impressão na leitura deles. E essa não é esse sentimento não é equivocado. Por quê? Porque não é uma tentativa de acertar a data da volta de Jesus. Você não vê o apóstolo Paulo tentando acertar a data, você não vê o apóstolo João tentando acertar a data, Pedro, não vê ninguém que escreveu a Bíblia fazendo isso. Inclusive a Bíblia condena, né, essa tentativa de acertar a data, e nós vemos na história da humanidade, inclusive algumas tragédias de seitas que tentaram acertar a data de Jesus, e a data da volta de Jesus, e levaram pessoas, inclusive, a tirar as próprias vidas. Mas observe, esse sentimento é diferente de tentar acertar a data. É viver com uma sensação da expectativa da iminente volta de Jesus. Isso é necessário para todos nós. Passou-se 2000 anos e ainda é saudável que nós tenhamos essa expectativa aquecida no coração. Sabe por quê? Tiago, e se Jesus demorar mais 2000 anos para voltar? Bom, isso aí tem a ver com ele. Ele sabe a hora melhor do que nós. Concordamos com isso? Vamos lá. Mas mesmo se Jesus voltar daqui a 2000 anos, nós iremos morrer daqui a algumas décadas. Então, em tese, Jesus vai voltar para mim e para você em algumas décadas. Porque mesmo que demorem milênios, nós morreremos muito antes. Estamos muito mais próximos da nossa morte do que alguns milênios. Então, observe. Por mais que a ideia não seja acertar a data da volta de Jesus,
A Bíblia nos alerta a nós despertarmos de um sono que é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: acorde para a vida, porque o tempo está passando. Entende? Quando nós lemos essa palavra aqui, muitas pessoas tentam acertar a data da volta de Jesus. Na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo assim: ó, acorde para a vida, porque o tempo está passando. E mesmo que Jesus volte daqui a mais 2.000 anos, no ano 4.100, no ano 7.200, a sua vida está passando. Ela vai acabar mais cedo do que isso. E existe um sono que está roubando a sua oportunidade de viver a vontade de Deus neste tempo, nesta era. Esse sono, esse despertar do sono aqui, gente, esse sono tem a ver com a letargia espiritual. Você já passou um dia todo sonolento? Eu lembro que quando... Eu nunca fui de dormir bem, assim, no sentido de deitar e dormir. Sempre tive dificuldade para dormir desde criança. E aí, rapaz, eu lembro de que quando eu era adolescente, pré-adolescente, adolescente, até no final da adolescência, início da fase adulta, eu conseguia tranquilamente perder a noite toda de sono, viver o outro dia ou virado, sem dormir, ou tendo dormido muito pouco. E várias noites que eu fui dormir só quando o sol raiou, ali 5h30, 6 horas. Aí dormia, acordava, se fosse para ir para a faculdade, tinha que acordar 1 hora depois, praticamente, né? E se não tivesse nenhum compromisso, acordava ali no meio da manhã e levava o dia tranquilo, no meu ritmo. Hoje, o tempo passou, o velhinho agora já não aguenta mais. Se eu não dormir bem de noite, rapaz, não é de virar a noite não, gente. É de não dormir bem. Ficar rolando na cama, acordar várias vezes para ir no banheiro, ou alguma preocupação, você não consegue dormir bem. No outro dia, eu já fico ou sonolento, ou já dou indícios de aquela abstinência do sono. Você fica um pouco mais irritado, um pouco mais estressado. Inclusive, a sonolência, ela não te permite perceber diversos detalhes que é preciso estar plenamente atento para perceber as coisas. É por isso que, por exemplo, acontecem muitos acidentes no trânsito de pessoas que estão dirigindo com sono. Porque você vai dirigindo ali com sono, você acha que está vendo tudo, na verdade tem detalhes que você não percebe. A sua atenção já está diminuída, você está numa letargia. Agora, se perder uma noite já é extremamente danoso, que dirá viver uma vida como se estivesse num sono espiritual, onde o tempo está passando, as coisas estão acontecendo e você ainda não acordou para a vida, você não despertou, você não tomou uma tendência, não tomou a direção que Deus mandou você tomar. E acerca de fim dos tempos, o devocional não é sobre isso, mas as coisas estão ocorrendo aí. Basta olhar para qualquer parte do globo, qualquer parte. Antigamente tinha uma parte específica, uma confusãozinha específica ali em um país. Hoje qualquer parte do globo, qualquer continente, a maioria dos países estão enfrentando profunda efervescência política. Não vai demorar isso aqui, atenção, eu estou falando isso aqui como profeta de Deus. Estou falando isso aqui simplesmente como alguém que está lendo o noticiário. Não vai demorar para ter uma guerra mundial aí. Inclusive já tem um bom tempo, já tem décadas que não tem uma guerra mundial. E parece que as pessoas que viveram o terror da guerra morreram. E quem está aqui hoje não sabe o quão danoso é ter uma guerra de nível mundial. As coisas estão ampliando em termos de proporções. E agora sim, se você for analisar os sinais proféticos da Bíblia, reiterando, o devocional não é sobre isso, mas quero pontuar. Se você for analisar os sinais proféticos da Bíblia, você vai perceber que muita coisa já aconteceu e muita coisa já está acontecendo. Inclusive, tem teólogos que quando vão analisar as profecias bíblicas, eles vão dizer, todas já se cumpriram, exceto o sinal de Jesus Cristo aparecer nas nuvens, com poder e grande glória. Ou seja, o mundo está muito próximo do seu fim. E mesmo que o planeta Terra, o universo não esteja próximo do seu fim, a nossa vida está próxima do fim. Ah, Tiago, mas eu quero viver muito mais, eu quero viver mais 80, mais 100 anos. E eu quero que você seja eterno, eu quero viver eternamente, se precisar. Se depender de mim, eu não morro nunca. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha sobrinha, minha família, meus amigos, quem eu gosto, não morre nunca. Mas a gente precisa lidar com a finitude da vida e com o fato de que a vida está passando. Inclusive,
Pensar na morte à luz da Bíblia é um excelente exercício para se fazer. Ontem eu ensinei aqui uma oração para se fazer, né? Quem não estava aqui ontem, o devocional está salvo, dá uma olhadinha quando terminar isso daqui. Ensinei uma oração muito preciosa, inclusive nos comentários, o pessoal falando interessante essa oração, vou começar a colocar em prática, vai ser uma bênção. E hoje eu quero te motivar a você pensar na morte. Agora, você precisa pensar na morte à luz da Bíblia. Porque se você for pensar na morte sem a perspectiva bíblica, você vai entrar em desespero. Você vai entrar num niilismo, um conceito filosófico, você vai entrar em pensamentos que são completamente terríveis para a sua alma, digamos assim. Mas quando você pensa na morte à luz da Bíblia, isso te traz algumas direções. Primeiro, saber que você não tem todo o tempo do mundo ativa o teu senso de urgência para você fazer o que tem que ser feito. Quando nós somos crianças, adolescentes, uma criança nunca foi velha na vida. Então ela não sabe o que é velhice. Ela não sabe o que é cansaço. Ela não sabe o que é ter um monte de dor no corpo. Ela não sabe o que é... Enfim, ela tem toda a energia do mundo. Ela acha que vai ser assim para sempre. Afinal, ela sempre foi assim a vida toda. Ela não provou da velhice. Mas quando você vai crescendo, você vai envelhecendo, as dores vão tomando conta do seu corpo, o cansaço, você vai enxergando coisas na vida que você só ouvia as outras pessoas falar, hoje você vive também. Isso te dá um senso de urgência, porque você pensa, olha, eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu não tenho mais toda a juventude. Eu não tenho mais toda a suposta eternidade. Nós sempre deixamos o amanhã, nós sempre deixamos a coisa para o amanhã, achando que sempre teremos tempo para fazer, até chegar a hora que a gente não tem mais tempo. O poeta Renato Russo, né? Naquela música muito conhecida dele, ele fala assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. O amanhã é uma ideia. Claro, nesse devocional hoje, a gente tem uma ideia do que é o amanhã, o resto da semana, o resto do mês, o resto do ano, mas nós precisamos ser diligentes com o tempo, porque o tempo é um presente de Deus que nós precisamos fazer bom uso. E quantas coisas, aqui agora vem uma aplicação pessoal, quantas coisas Deus já tem falado com você há tanto tempo e tantas vezes, mas você ainda não se posicionou diante de Deus. Quantas coisas? Eu vi uma frase esses dias, rapaz, isso aqui explodiu minha mente e é muito profundo. Eu quero compartilhar com você. Deus não olha posição. Deus olha posicionamento. Deus não olha posição. Deus olha posicionamento. E a pergunta é, qual é o posicionamento que você tem tido diante de Deus? Quando você olha a história de Saul e Davi, Saul tinha uma posição. Ele era rei, mas ele não tinha um posicionamento. Quando Golias se levantou, Saul se acovardou. Já Davi não tinha uma posição, era um jovem, um garoto, não tinha cargo nenhum, não tinha posto nenhum. Não era nem famoso na época. Ele vai levar comida para os irmãos que estavam na guerra. Os irmãos falam assim, o que você está fazendo aqui? Volta para casa. Vai cuidar das suas ovelhinhas lá, que você é só um pastorzinho. Mas embora Davi não tivesse posição, Davi teve um posicionamento. Aí eu te pergunto, Deus usou quem tinha posição ou quem tinha posicionamento? Entendeu? Nós precisamos analisar com urgência o tipo de posicionamento que nós estamos tendo, porque muitas pessoas estão num sono espiritual e precisam despertar desse sono. Aí talvez você assistindo esse devocional diga assim, é verdade, Tiago, o mundo hoje está dormindo, o mundo hoje não está percebendo, só que a carta aos Romanos é uma carta escrita para cristãos. É uma carta para os cristãos da cidade de Roma. Então quem estava lendo isso aqui, naquele tempo, não eram os pagãos, não eram os descrentes, eram os cristãos. Essa é uma mensagem para cristãos. Existem cristãos hoje que estão no sono espiritual, dormindo, não estão se posicionando diante da palavra que Deus colocou no coração deles e você não pode ser uma dessas pessoas. Se você está aqui no nosso devocional todos os dias, você não pode ser uma dessas pessoas.
não por ser melhor do que ninguém, não porque aqui é lugar de pessoas especiais, superiores, nada disso, é porque nós temos enfatizado isso aqui. Se você está aqui, Deus tem falado contigo, eu não tenho dúvida disso. Se você está aqui pela primeira vez, eu tenho certeza que Deus está falando com você. Sabe quando a gente explica algo para alguém e no final fala assim, olha, melhor que isso só desenhando. Para explicar melhor, só se eu desenhar para você. É como se Deus estivesse falando isso para a gente. Só desenhando para poder mostrar coisas que nós precisamos despertar para perceber situações que nós precisamos mudar na nossa vida. Quando você vai ler o capítulo 13 de Romanos, você vê o apóstolo Paulo falando de diversas questões, desde pecados, como condutas, né? Por exemplo, o versículo 13, ele fala de orgias, de bebedeiras, de moralidade sexual, de depravação, de desavença, de inveja. E ele vai falando também de conduta, amar ao próximo, nosso relacionamento com as pessoas. Ele vai citando diversos pontos. E o sono espiritual, ele vai se aplicando a todas essas coisas. Porque quem está com sono não consegue perceber algumas coisas que são necessárias. Eu oro para que você nunca dirija e nunca esteja no carro com alguém dirigindo com sono. Porque essa pessoa precisa de plena atenção para conduzir bem o veículo. E muitos de nós temos andado na estrada da vida com uma letargia espiritual que tem impedido a gente de perceber a urgência em tomar algumas atitudes. O apóstolo Paulo termina o capítulo 13, versículo 14, dizendo assim: revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esse termo revestir-se fala de uma cobertura completa, da cabeça aos pés. Quando você vai revestir algo, você vai fazer uma cobertura que é completa, não é só de uma parte. Você vai cobrir completamente. O apóstolo Paulo diz: cubra-se completamente do Senhor Jesus. Mergulhe completamente no Senhor Jesus. Não deixe nenhum centímetro da sua existência fora desse rio de águas vivas que Deus tem para você. Porque essa é a única forma de você sobreviver esses dias maus. Gente, o mundo está caminhando numa direção muito perigosa, muito delicada. E em todas as eras, sempre o mundo esteve caminhando para situações perigosas. Nós estamos vivendo o risco de algo global eclodir. Já tem eclodido num certo nível, vai aumentar. Repito, não falo isso como um profeta, mas apenas como alguém que se informa no noticiário. E mesmo que demore 300, 500, 600, 1000 anos para Jesus voltar, nós não vamos ficar vivos todo esse tempo. Nós não teremos a energia que temos todos os dias da nossa vida. Nós não teremos os recursos que temos hoje por toda a nossa vida. Talvez nós não tenhamos avisos como estes do dia de hoje por toda a nossa vida. E a gente nunca sabe quando é a última vez que Deus está falando conosco. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas morrem todos os dias e elas acordaram naquele dia sem saber que aquele era o último dia das suas vidas? É claro que se tem alguém de uma idade bem mais avançada, a pessoa já começa a lidar com mais naturalidade com a ideia da morte. Ela sabe que está mais próximo do fim do que do início. Mas é muito difícil alguém acordar sabendo, olha, hoje é o último dia da minha vida. Só se for uma questão médica programada ou a pessoa teve algum sonho, alguma revelação, alguma sensação. Mas a maioria das pessoas acha que tem toda a vida pela frente, até que acordam no último dia da sua vida sem saber que este é o último dia. Portanto, nós precisamos ter muita diligência, porque como o apóstolo Paulo citou no versículo 11, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Receba essa palavra em seu coração, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo presente da vida. Muito obrigado por essa palavra tão linda que entra nos nossos corações e nos dá direção. Nos coloca a postos, ajusta a nossa rota. Meu Deus, eu quero te pedir para que o teu Santo Espírito continue e complete esse devocional nos corações.
Nós passamos aqui breves minutos, mas eu tenho certeza que essa mensagem pode ecoar por toda a nossa vida. E eu te peço que ela ecoe, Pai, nos dando o senso de urgência, de diligência, para que aquilo que não temos percebido por conta de um sono espiritual, para que possamos ser despertados por Ti, ó Deus, para vivermos e desfrutarmos da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para essa mensagem chegar a outras pessoas. Comenta aqui também nessa transmissão qual foi a parte desse devocional que mais falou contigo. Eu preciso do teu feedback e eu sempre faço questão, com muita alegria, de responder a todos os comentários, tá bom? Entra no nosso grupo de WhatsApp para receber na palma da sua mão o link dos nossos devocionais. E reiterando, esse link, o link do grupo de WhatsApp está fixado no topo do chat e também na descrição e no comentário fixado que eu deixo aqui na transmissão do devocional. Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.